Muito bem, amigos do Jornal de Piracicaba, nós recebemos aqui hoje na nossa entrevista, no nosso podcast, o Procurador-Geral do município de Piracicaba, Marcelo Marum. Ele que está há 35 anos no serviço público em Piracicaba. Vai contar um pouquinho para a gente dessa experiência, mas ele também tem participação no Conselho Deliberativo do 15 de Piracicaba, que passou recentemente por uma importante decisão, que é a ratificação da possibilidade do SAF, né? Que é uma gestão até privada, né, do 15 de Piracicaba. Também é da Sociedade Sírio-Libanesa. Marcelo Marum, boa tarde, como é que vai? Tudo bem? Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês, passar um pouquinho da experiência da nossa vida pública, perante as entidades, as associações, sempre participando de alguma forma da vida piracicabana. Bom, você dizia aqui, você trabalha na prefeitura, você está na prefeitura de Piracicaba há 35 anos. Há 35 anos como procurador, Marcelo? Não. É uma pequena história aí, né? 35 anos. Eu entrei em 1990 como escriturário na prefeitura de Piracicaba. Comecei trabalhando no 156, que é um serviço, né, de recebimento de informações, né, um contato com a população. Comecei a, vamos dizer assim, me destacar um pouco, né, pelas redações que eram feitas, porque nós recebíamos as informações e encaminhávamos às secretarias para cumprimento daquelas situações solicitadas, enfim. Aí isso despertou a atenção na época no governo do Zé Machado, professor Zé Machado, e logo em seguida eu fui para o gabinete, né? E aí começou toda uma carreira, né, junto à Prefeitura de Piracicaba, trabalhando como assessor parlamentar na época, fazia toda a relação entre o Executivo e o Legislativo. Aí nós tivemos um concurso, onde em 1996 eu ingressei nos quadros daí como procurador do município. Pouco tempo depois de entrar. Pouco tempo depois, 6 anos depois. Então, como procurador já há 29, 30 anos. Né? E desenvolvi todos os segmentos ali, praticamente junto à Procuradoria-Geral, até ser procurador-chefe, né, por 12 anos. Né? Já trabalhei na Corregedoria Geral do município, né? Várias comissões de licitação, de sindicância, de concurso público na sequência, e agora como Procurador-Geral do município a convite do Hélio Zanata. Praticamente todas as decisões de uma gestão municipal, de uma administração municipal, acabam passando pela Procuradoria, né? Praticamente todas, né? Você vai enviar um projeto de lei à Câmara, obviamente que as secretarias elas passam as informações básicas, técnicas, né, referentes àquele projeto, nós colocamos num formato legal de um projeto de lei, né, num formato legislativo, vamos dizer assim. Fazemos os acompanhamentos, tem a execução fiscal, que nós temos um trabalho grande também, que geralmente não é muito bem visto, né, politicamente, que é a cobrança, né? Nós temos o PROCON, né, que é a defesa ali do consumidor, a área administrativa, licitações, contratos, área tributária, né, a área urbanística, hoje muito difícil, complicado para se trabalhar, respeitando a legislação ambiental e dentre outras. Enfim, área trabalhista. Então tem muitos segmentos dentro da Procuradoria que de uma forma ou de outra nós acabamos participando efetivamente de praticamente todos os processos, todos os encaminhamentos da Prefeitura. Quantos procuradoras tem o município? Nós temos 22 espalhados nessas áreas, né, de atuação. Quer dizer, e trabalho tem bastante, né? Trabalho tem bastante, muito trabalho. Nós temos sempre que estar em consonância com o Ministério Público, com a Câmara de Vereadores. Nós também temos o Tribunal de Contas, que fiscaliza todas as atividades. Então, isso, além do trabalho do dia a dia, nós temos que estar sempre prontos a prestar as informações necessárias para ser tudo dentro da legalidade, da transparência.
Você é presidente do Conselho Deliberativo do 15, né, que a gente falou agora há pouco, né? O 15 de Piracicaba aprovou recentemente a SAF. Já tinha, o que foi feito anteriormente que já tinha uma SAF, não era uma SAF, mas já tinha o processo, né? Na verdade o 15 já era SAF, já era SAF, já tem o CNPJ, toda a inscrição como Sociedade Anônima do Futebol, né? Porém, nós só não somos SAF compartilhando isso com a iniciativa privada. Né? Compartilhando isso com as empresas que interessadas em adquirir um percentual dessa SAF, ou seja, é 100% 15. Então o 15 é SAF, porém 100% sozinho ainda, não tem um parceiro. E o que ocorreu? Nós fizemos a aprovação, né, pelo Conselho Deliberativo, e quando foi feito na Assembleia de Sócios, houve uma alteração no Estatuto. Então, fazendo uma análise agora, que propostas estão chegando, nós verificando todo o procedimento, achamos por bem, até com uma medida até de cautela, para que amanhã ou depois não alegasse alguns vícios, algumas situações nesse sentido, perante o Estatuto, nós colocamos novamente para o Conselho Deliberativo, convocamos uma Assembleia Geral de Sócios que homologou, ratificou todos os procedimentos anteriormente feitos com base no estatuto anterior, mas hoje já totalmente regular e em condições de analisar uma proposta de um parceiro. E esse, na sua opinião, é o caminho mesmo para o 15 de Piracicaba, doutor? Então, é um dos. Né? O 15, ele, para ontem, ele tem que se profissionalizar. Essa é o meu lema, é a minha constante, vamos dizer, colaboração desde que eu assumi a presidência do Conselho. Ele precisa profissionalizar na área administrativa, ele precisa profissionalizar no departamento de futebol, tentar, dentro do possível, buscar profissionais com condições na área econômica, financeira, deixar o 15 mais claro, mais transparente, melhor visto no mercado, que somente com a profissionalização, não mais só com os amantes do 15, com os que admiram o 15, essa contribuição ela sempre tem que existir, mas a gente tem que entender que esse romantismo, essa situação mais amadora deixou a gente muito para trás, enquanto alguns clubes foram se profissionalizando. Então, uma das alternativas, no meu entendimento, é a SAF. Lógico que para isso tem que vir um parceiro idôneo, um parceiro com experiência no futebol, um parceiro financeiramente bom, saudável, né, com respeito no mercado, para que inicie-se bem. Agora, se isso não ocorrer, qual que seria a alternativa? Buscar parceiros com investimentos no 15, mostrando para o torcedor, mostrando para o piracicabano essa parceria de forma clara. Investiu-se tanto em jogadores, lógico que vai ter um retorno para essa empresa que investiu nos jogadores, estampou a camisa, o que essa empresa quer, almeja com o 15, qual é o retorno. Então, a partir do momento que, volto a dizer, o 15 se profissionaliza, eu acho que esses interessados passam a vir no 15, a participar da vida do 15, porque é uma camisa, é um clube tradicional, porém ninguém vive só de tradição, né? Ninguém vive só da camisa. Veja, hoje nós estamos na Série A2 do Campeonato Paulista, disputamos no segundo semestre uma Copa Paulista, que é totalmente deficitária, não tem um retorno financeiro, não é visto por muitos empresários, por empresas. Não tem um apelo comercial. Não tem. Então, nós não temos um calendário nacional, nós não temos Série D, nós não temos Série C, que você não tem um planejamento, que você não tem um profissionalismo a longo prazo, um planejamento a longo prazo. Então, nós não temos muito a oferecer. Nós não temos clube social. O 15, o estádio não é do 15, é da prefeitura.
Então, são diversas dificuldades que, às vezes, o 15 recebe críticas, diretores, presidentes, que eu entendo como injustas, no sentido de não colocar um grande time em campo. Porém, eu acho justas no sentido de não ter essa profissionalização e partir para um caminho de maior glória com o tempo para o 15. Quando se fala em SAF, mesmo no interior de São Paulo, já há algumas iniciativas, né? O mais famoso deles é o Bragantino, né? Mas tem outros aí também que estão caminhando melhor, né? O Bragantino não é propriamente uma SAF, né? Houve uma compra. Uma compra mesmo, né? Foi literalmente um comércio exercido ali, onde se passou para o Red Bull, né? Então ficou Red Bull Bragantino. Mas nós temos outros exemplos. O Capivariano, que subiu agora, é uma SAF. Né? Para você ver, a gente falou o Capivariano foi para a Série A1, né? Os dois que ascenderam, os dois que tiveram acessos, são SAF. O Capivariano e qual foi o outro mesmo? Primavera, isso. Que é de Indaiatuba. Isso. O atual campeão brasileiro e do continente, da Libertadores, o Botafogo, é SAF. Né? Então, nós temos assim vários exemplos. É a única saída? Se tiver um bom parceiro, é uma grande saída. Porém, eu acho que lógico que não dá para sair comercializando percentuais, que nós temos até 90% pela lei da SAF. Nós podemos comercializar, colocar, né, para o sócio até 90%, 10% tem que ser o associativo, tem que continuar sendo do clube. E há empresas interessadas, como é que faz? É a empresa que se manifesta ou o clube vai atrás de possíveis parcerias? Salvo engano, teve uma proposta, né, que fica sob sigilo, porque eles pedem auditoria, tem várias relações existentes até se efetuar uma proposta. Então eles demonstram uma demonstração de interesse. Nessa demonstração de interesse tem várias cláusulas de, né, confidencialidade e tudo mais. Passando por esse processo, tipo assim, vamos dizer, o 15 tem uma dívida de 20 milhões. Tem um crédito de tanto, né? Quer seja com jogador, quer seja com cota em Federação Paulista, cota de televisão, enfim. Quanto vale o 15? Considerando o crédito, considerando o débito. Qual é o valor? Quanto que tem que ser aportado? É isso que está sendo discutido hoje. Está na iminência de uma conclusão. E aí, essa proposta dessa empresa pode ser efetivada ou vamos dizer, optar por declinar. Né? Então, ou apresenta a efetiva proposta e aí tem que passar pelo conselho, aprovar, entendeu? Ou tem a rejeição, declina-se da proposta e aí você pode começar uma discussão com uma segunda empresa. Não pode ter duas empresas concomitantemente, até por cláusulas ali. Você tem que terminar essa negociação para, não tendo sucesso, partir para uma segunda. Agora, o 15 não tem, obviamente, um estádio, como foi dito aqui, enfim, não tem um ativo tão grande, mas tem o próprio nome 15 de Piracicaba, a própria marca e a própria trajetória, que isso ajuda bastante numa formalização, numa possível formalização. Né? Na verdade, é o que nós nos apegamos, né? Diferentemente, por exemplo, de um Juventus. Né? Você pega o Juventus hoje, ele tem o que oferecer, por quê? Porque ele tem um lado social muito forte, ele tem um clube forte, ele promove jantares, eventos. O 15, infelizmente, não tem piscina, não tem um parque aquático, vamos dizer assim, não tem lazer, não tem o que oferecer ao seu sócio. O sócio hoje do 15 é porque ele gosta do 15, ele vai lá e se associa e
participa dos jogos, apenas. Não vai numa piscina no clube, porque não tem clube. Não tem a parte social. Isso dificulta um pouco o interesse, que é uma forma de se fazer dinheiro também, de se apresentar, de ter maior número de sócios. Enfim, é uma situação assim muito delicada do 15, que ele tem que se repaginar, ele tem que se renovar, seja por SAF, seja por um parceiro, que não necessariamente na SAF, mas como existe a legislação hoje que disciplina, rege essa matéria, nós corremos e nos tornamos SAF para estar pronto, para que caso apareça algum investidor, a gente já esteja no mercado para poder concretizar. O senhor é também da Sociedade Sírio-Libanesa, aqui de Piracicaba, né? Hoje, orador, como é que é? Aqui que faz orador? Então vamos lá, da Sociedade Beneficente Sírio-Libanesa, por parte de mãe é italiano, parte de pai libanês. Não é? E é um lugar que eu frequento desde minha infância, sempre frequentei lá, sempre nós tivemos grandes eventos ali, o pessoal se reunia, né? Tudo começou para realmente abraçar quem chegava, né? Isso em 1902 teve a construção 1902. E a finalização da nossa sede ali da Governador Pedro de Toledo. E nós, principalmente depois que meu pai faleceu em 2012, e em conversas com ele, tudo, ele sempre demonstrou a vontade de que eu desse continuidade ali, aquele local que tanto colaborou, e foi a participação dele na sociedade piracicabana, inclusive. E ali eu comecei a frequentar com mais intensidade. Foi quando eu me tornei ali o diretor financeiro, primeiramente, depois fui 2 vezes presidente do Sírio-Libanês, advogado da nossa entidade, e hoje sou orador. Orador, nos eventos faz-se um discurso e leva, na verdade, o nome da sociedade, tem essa obrigação, esse dever de sempre estar falando sobre as nossas tradições, a cultura, para efetivamente não deixar isso morrer, né? E a nossa participação junto à comunidade piracicabana foi tão grande que hoje praticamente nós não ajudamos mais os nossos descendentes da colônia, até por não ter essa necessidade, e sim várias entidades locais, né? A nossa atuação hoje é mais voltada aos nossos irmãos menos favorecidos, aqui piracicabanos, e estamos lá com muita... Eu falo que é uma missão, realmente, é muito gratificante poder estar colaborando aí de forma bastante efetiva, né, junto à comunidade local. Qual que é o tamanho da comunidade sírio-libanesa aqui em Piracicaba? Associados, lá nós somos assim em torno de 400 né, sócios, mas assim, a colônia é muito grande, nós estamos falando de se contar... descendentes natos hoje são poucos, né, que realmente vieram lá do Líbano, da Síria, mas assim, filhos, netos, essas coisas, vamos falar em torno de 10 mil, com certeza. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco, viu? Nós que agradecemos, principalmente estando ali liderando a Procuradoria-Geral, né, com muita honra que foi nos dado essa missão. Nós aceitamos, encaramos realmente como uma missão, porque não é fácil você dedicar 24 horas à função pública, né? E é o que nós estamos fazendo. Cada projeto tem uma especificidade, né? Sim. Cada um tem que ser analisado de uma forma. Tem né? que ser analisado. Projeto, enfim, todas as ações. Todas as ações. O Hélio realmente é um prefeito muito atuante, e quanto mais atuante é o prefeito,
né? Mais trabalho se dá, porque são mais editais que você tem que elaborar, mais projetos que você tem que elaborar, enfim, convênios, obtenção de recursos do Estado, da União. É um trabalho realmente muito forte que está sendo feito, e com muita determinação, muito foco, nós vamos passar a colher em breve esses resultados, porque precisava se colocar, vamos dizer, o trem nos trilhos, né? Não é nenhuma crítica ao passado, mas pegou-se a prefeitura com alguns problemas, né? E o Hélio tem procurado, né, consertar. Às vezes tem que ter algumas medidas que não são muito bem aceitas no primeiro momento, mas é para encaminhar bem os recursos e poder, ao longo dos anos, né, desses 4 anos, traduzir em benefício para a população e levar o que é necessário, quer seja na saúde, na educação, no transporte, na cultura, no esporte, no lazer, o que o cidadão realmente precisa, necessita. Muito obrigado. Viu? Obrigado a vocês.